Queria continuar falando sobre a palavra que Deus tem me dado de equilíbrio. E hoje eu queria falar um pouco sobre o batismo. O que é o batismo e quando devemos nos batizar? O batismo nada mais é do que uma simbologia do arrependimento dos nossos erros cometidos, dos nossos pecados. Porque pecado nada mais é do que um erro cometido. Então nós já estamos cansados já de cometer aqueles erros e agora queremos viver uma nova vida sem cometer aqueles erros. Então é isso que significa o batismo. O batismo, quando nós estamos descendo as águas, isso simboliza a morte da nossa antiga vida, da nossa vida de pecado. Assim como Cristo morreu, nós estamos simbolizando que estamos morrendo com Ele. E quando nós somos tirados da água, isso representa uma nova vida. Assim como Cristo também ressuscitou, assim que nós viemos ressuscitar com Ele também. Então o batismo também simboliza tudo o que Cristo passou na cruz. Então simboliza que nós estamos tomando posse disso. Quando devemos batizar? Quando nós tivermos em nós um sentimento de arrependimento. O que é o arrependimento? Que sentimento é esse? Como a gente falou ali antes, ali, que a gente está cansado já de cometer os erros e não queremos mais cometê-los novamente. Isso já é arrependimento. O arrependimento é uma mudança de mente e de atitude, de ações. Então tu reconheceu o erro cometido, não gostou disso e quer se retratar e não quer mais fazer ele novamente. Mas vamos deixar bem claro que o não querer fazer novamente o erro não quer dizer que nós nunca mais vamos fazer. Porque a Bíblia nos diz que todos somos pecadores, não há um justo sobre a terra. E se nós dissermos que não temos pecados, mentirosos somos. Então, para ficar bem claro que nós nunca vamos deixar de pecar enquanto nós vivemos nesse mundo. O terrível não é o pecar, o terrível é não ter o arrependimento. E isso nós vamos ter o arrependimento pelo resto das nossas vidas. Todos os dias nós vamos ter algum arrependimento de alguma coisa que nós não cumprimos, que foi alguma falta, foi algum erro cometido. Então as pessoas acham que ainda elas não estão prontas para o batismo, que elas não são dignas de se batizar, que não está na hora, sei lá, por diversas desculpas. Ou assim que não se brinca com as coisas de Deus, e não se brinca mesmo com as coisas de Deus. Mas o que eu quero deixar aqui para vocês pensando, e que o Espírito Santo venha nos convencer, nos testificar em nosso espírito, se realmente é você que não está querendo se batizar, ou se de repente pode ser o inimigo, o diabo, te acusando que tu não é digna de viver uma vida com Jesus, ou que tu vai errar de novo. Eu tenho uma triste notícia para dizer que tu vai continuar errando. Então o batismo ele não é uma remissão de pecados, ele não vai te tornar mais santo. O batismo ele é simplesmente um processo, é um passo a mais que tu vai dar com Cristo. Se lembra lá do artista do circo, que ele dá um passo de cada vez, mantendo o foco em Cristo? Então o batismo nada mais é do que um processo e do que um passo a mais que tu vai dar em Cristo. Então se tu acha que tu não vai conseguir, ou que não está no teu tempo, eu te encorajo, se tu tem arrependimento e tu quer uma mudança de vida, eu te encorajo a se batizar. Porque nós vemos em diversas vezes ali na palavra, vamos se basear em Jesus, quando Jesus foi batizado, quando ele saiu da água, veio o Espírito Santo em forma de pomba e pousou sobre ele. O Jesus precisava de batismo? Não precisava de batismo porque ele não tinha nenhum pecado. Ele se batizou para dar-nos exemplo, porque tudo que ele fez nós devemos seguir como exemplo ele. Então aí nós vemos que depois do batismo, porque Deus ele é um Deus de processo, ele falou que tem tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de chorar, tempo de se alegrar e tempo de colher, tempo de plantar e também tempo de colher. Então nós vemos que Deus ele é um Deus de processo, ele gosta dos tempos. Claro, que ele faz como ele quiser, porque ele é Deus. Mas aí a gente vê que também os apóstolos foram em uma certa cidade e perguntaram, vocês já foram batizados com o Espírito Santo? Ele, não, a gente nem soube que existe esse batismo, nós fomos só batizados nas águas. E aí os apóstolos botam a mão sobre a pessoa e elas recebem o Espírito Santo. Assim como Jesus também, depois do batismo das águas, ele recebe o Espírito Santo. Não como se ele não tivesse, porque ele era Deus, mas é só para deixar como exemplo para nós o que nós devemos seguir. Então se nós achamos que estamos fracos, que nós não somos capazes, aí sim que nós devemos nos batizar. Porque a Bíblia é bem clara dizendo que o Espírito Santo virá sobre nossas vidas.
Mas eu vou dizer para ti que o Espírito Santo já está botando arrependimento em ti. Isso é obra dele, é fruto dele. Então ele já quer que tu siga mais para ele, que tu dê um passo mais a ele. E nós só vamos deixar de cometer cada vez um pouco mais, né? Vamos cometer menos pecado enquanto nós dermos os passos cada vez mais perto de Jesus. Enquanto nós estivermos mais perto deles, nós vamos ser mais parecidos com eles, então nós vamos estar diminuindo nossos pecados em nossas vidas, só assim. Mas deixar de pecar só quando Jesus voltar. Eu quero falar no outro vídeo sobre santidade, uma coisa muito interessante. Se nós somos santos ou não somos santos. Eu acabei de falar que nós sempre vamos pecar, mas a Bíblia diz que sem santidade ninguém verá Deus. É um vídeo muito interessante que nós também devemos ter sempre o equilíbrio para chegar nas conclusões de Deus. Então que Deus venha te abençoar e que nós venhamos se arrepender todo dia e que o amor de Cristo seja derramado em nossas vidas. Porque com o amor nós temos mudança. Com castigo dificilmente nós vamos mudar, mas com o amor nós mudamos. Aleluia, glória a Deus.